Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Panoá. O ano de 2024 já começou um caos pra mim, né? Sinto-me anti-tecnologia. Todo dia algo danifica nesse computador. O que tá acontecendo, minha gente? Conto com a ajuda de vocês para impulsionar esse trabalho e monetizar meu canal no YouTube para que eu tenha a chance de melhorar esse computador. Tenho muitas obras que eu quero trazer aqui e conversar com vocês sobre elas, mas infelizmente ainda estou limitada. E ajudar é fácil, basta só se inscrever caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho e deixar o like. Comentários e republicações em outras redes sociais também ajudam muito. Tudo no 0800, né? Tá ruim não. Mas voltando para o nosso assunto de hoje, vamos para a sequência do nosso Menino Lady. A história ainda está sendo publicada e estamos quase chegando nos eventos atuais. Se você pegou este portal no meio do caminho, siga o card da playlist onde encontrará a primeira e a segunda parte. Assim entenderá a história desde o início. Depois você volta aqui, tudo ok? Quem já nos acompanha, pega o passaporte, pois o portal abrirá em... É mostrado como Ilha e os gêmeos se conheceram. Eles fugiam de um grupo de homens que tentavam vendê-los como mercadorias, chegando a Mel ser pego por um desses homens. Mas, graças a Milos usar magia, consegue fazer com que o homem solte seu irmão. Infelizmente, sua ação faz com que o cara fique ainda mais zangado e decide dar fim na vida das duas crianças, sendo impedido por Ilha. Ilha chega quebrando a espada do homem e ameaçando fazer o mesmo com ele se não saísse de seu território. Sozinho com as crianças, Ilha demonstra muita curiosidade pelo fato de Milos saber usar magia e pergunta para ela como e com quem ela aprendeu. Logo em seguida, convida os dois para morar em sua mansão e as crianças terminam aceitando. Foi assim que os gêmeos passaram a viver com Ilha. Agora, Milos estava ali, com seu irmão deitado em seu colo, preocupada com o tipo de interação que Ilha estava tendo com Chris. Ao vê-los ainda em seu escritório, naquela noite, Ilha pergunta por que eles não tinham ido dormir. Mas Milos diz que ficou por querer saber o que Ilha estava fazendo com Chris, porque ela estava mexendo nas mãos do menino Lady e simula o que ela viu usando o irmão sonolento. Nosso Duque ri da situação e responde que apenas estava conferindo o artefato escolhido por Milos e não imaginou que ela escolheria um anel. Milos responde que não fez de propósito, afinal pegou a primeira coisa que viu na frente. Ilha pergunta se sua jovem maga havia investigado sobre o remédio que Chris utilizava para suprimir os hormônios masculinos dele. Apesar de Ilha também ter usado um medicamento semelhante, o que Chris tomava era um pouco diferente do dela, mas Milos explica que não conseguiu achar informações sobre ele, apenas algumas coisas sobre os efeitos colaterais e que eles precisariam de um especialista para isso. Ilha promete pensar em algo sobre isso depois e pergunta por que ela não estava junto com Jenny. Milos relata que ouviu um barulho vindo do primeiro andar e por esse motivo decidiu conferir, mas seu irmão notou o que ela faria e decidiu ir junto com ela. Ilha não gosta de saber que ela estava se arriscando dessa maneira e pede que na próxima vez ela tocasse o alarme de segurança ou chamasse Jenny. Até mesmo poderia chamá-la em seu escritório, só não deveria tomar iniciativa sozinha ou sozinhos, pois era perigoso. Mas Milo se sente ofendida. Diz para Ilha que ela não era fraca. Para confortá-la, Ilha explica que não duvidava disso. Mas, como ela estava em sua mansão, cabia a ela oferecer segurança para eles, e nada de ruim viria em prevenir ao invés de remediar. Depois de esclarecer as coisas, Ilha nota que Milos queria perguntar mais alguma coisa. E tensa, pede para que ela pergunte de uma vez. Essa então questiona se Ilha tinha alguma pretensão realmente de enviar Cristal para o leste como foi acordado entre eles. Essa pergunta sucedia pelo fato de Ilha estar se comportando de uma maneira muito diferente do habitual. Ela sorria e se preocupava com outras pessoas fora daquele grupinho deles, ainda mais que essa pessoa era um Hotel. Milos tinha Ilha como sua irmã mais velha, a salvadora dela e de seu irmão, e temia que ela saísse ferida se continuasse a desenvolver sentimentos por alguém que ela teria que largar um dia.
Mas, mesmo preocupada, ela deixa claro para a Ilha que qualquer que fosse sua decisão, ela estaria ali para apoiá-la. Ilha fica contente em ouvir aquilo, ao mesmo tempo que compreendia o medo da sua jovem protegida e a conforta prometendo que cumpriria com seu acordo com Chris e ele iria para o leste. Então, ela não precisava se preocupar com nada. Depois de se despedirem, ele se pega pensando se o jeito que eles viviam, isolando-se de todos, não estava causando um comportamento estranho nos habitantes da mansão, para temerem e evitarem se envolverem com outros que não fossem daquele pequeno grupinho. Talvez, para alguns deles, a presença de Chris estava sendo como um veneno, mas para a Ilha parecia algo bem diferente. Ela via como positivo e até alegre, pois desde a sua chegada, a solidão daquela mansão passou. Na manhã seguinte, Chris acordou resfriado. Zombando da situação, Jenny pergunta se não era melhor contratar um doutor e deixá-lo na mansão só para cuidar de todas as vezes que ele ficava resfriado. Mas Chris diz que não era necessário. Jenny pergunta se ele não foi repreendido por Milos por ter ficado até tarde da noite com Ilha do lado de fora. E Chris explica que ela até pegou leve, só encheu ele de pedidos e começou a enumerar nos dedos tudo o que ela havia pedido para ele não fazer. A própria Milos entra na cozinha bem na hora, acrescentando um dos pedidos feitos a ele, que esse não estava cumprindo, que era descansar um pouco em seu quarto, e reclama que percorreu toda a mansão atrás dele até encontrá-lo ali. Jenny aconselha a Milos que, quando não encontrasse Chris em seu quarto, fosse diretamente à cozinha, pois era onde ele sempre ia quando não estava com Duke. Jenny sai do local para preparar uma xícara de chá para Milos, que nem queria para não ter que ficar sós com Cristal. Mas não deu outra. Ela se senta, mas antes entrega um cobertor para aquecer ainda mais nosso Lady, que vê sua ação como algo muito positivo, pensando que eles haviam se tornado muito mais próximos. Chris então aproveita para tentar puxar um assunto e matar aquele silêncio constrangedor, perguntando para ela se ela sabia sobre algum lago por ali. Milos nota que Chris sempre usa assuntos que ele ouve pela casa para iniciar uma conversa. Parecia meio mecânico, como uma pessoa que segue regras de conversação bem treinadas e não de uma forma natural. Ela acreditava que ele deveria ter estudado o modo de conversação porque nunca teve muitas pessoas com quem conversar devido à sua triste vida trancada em um anexo. Ela responde à pergunta dele dizendo que achava que existia sim um, mas não tinha como afirmar com certeza. Pergunta se tinha sido Jane ou Ilha quem falou sobre o local, mas ela mesma acaba respondendo que deveria ter sido Ilha, pois esse era quem mais tinha noção da geografia da região. Chris, muito desatento e inocente, pergunta como ela sabia que Ilha tinha chamado ele para visitar o lago, sendo que em nenhum momento ela disse isso. Mas, para parecer legal, Milos responde que foi apenas uma suposição. Nesse momento, Jane volta com chá e pergunta sobre o que eles conversavam. Milos brinca que Chris contou que Jane tinha convidado ele para ver o lago, mas ela diz que nunca havia feito isso, que talvez ele tenha ouvido isso de Ilha, o que é confirmado por Chris logo depois. Jane recorda quando ela foi visitar Chris à noite, logo depois do passeio que ele tinha feito com Ilha. E esse pediu desculpas por ter quebrado as bolas de neve que ela havia feito para ele. Mas ela diz que ele não precisava ficar triste, pois poderia fazer novas. Porém, Chris diz que não era necessário porque Ilha havia feito um novo para ele. E ela fica chocada em imaginar o Duque fazendo tal coisa. Não era do feitio de Ilha. Jenny confessa que não sabia onde ficava esse lago, mas que Chris deveria tomar cuidado, pois ali havia ursos. Milos esclarece que os ursos estavam hibernando naquela época, mas Jenny continuava a dizer que Chris precisava tomar cuidado. Vendo que ela só queria assustar o Lady, Milos manda que ela pare, já que Chris acreditava facilmente nas brincadeiras. Explica para ele que não correria problema nenhum, até porque ele visitaria o local com Ilha. Mas Jenny não para, dizendo que mesmo assim, Chris poderia sonhar com os ursos. A discussão das duas de forma relaxada faz Cristal se sentir confortável e alegre naquele ambiente.
desejando que todos os outros dias fossem tão suaves quanto aquele. À noite, enquanto dormia, Chris recebe a visita de Ilha, que vai lá ver sua condição de saúde. A visita ali foi por conta de uma discussão mais cedo em seu escritório, onde Milos e Jenny queriam ser as responsáveis por vigiar ele durante a noite, pois ele estava com resfriado e a febre ia e voltava. Milos não concordava que fosse Jenny, pois essa tinha o hábito de cochilar e esqueceria da obrigação. E Jenny não concordava que fosse Milos porque essa estava sempre arrastando o irmão sonolento com ela. Ilha se intromete e diz que ela iria, já que de todos ali, ela era a única que não dormia à noite. Por esse motivo, ela estava ali sentada a seu lado na cama, conferindo sua temperatura, e ficou aliviada ao perceber que a febre tinha baixado. De repente, Chris, adormecido, a envolve pela cintura, pegando Ilha de surpresa. No primeiro momento, ela achou que ele estava fingindo estar dormindo, mas depois se deu por vencida ao perceber que ele dormia como uma pedra. Rindo, percebeu que quando ele estava em sono pesado, ficava mais atrevido. Depois de perturbá-lo um pouco, cutucando sua bochecha e fazendo ele rolar de um lado para o outro, ela percebe no parapeito da janela que a bola de neve feita na noite anterior por ela ainda estava guardada e com muito zelo por ele. Ela percebe que às vezes coisas bobas sem significado podem ter um forte valor para outras pessoas. Aquela bola de neve ela tinha feito em um momento em que estava com raiva. Não esperava que Chris aguardasse como se fosse um presente estimado. E para agradá-lo, vai até o lado de fora, faz mais uma bola de neve, volta para o quarto e monta o boneco. Quando Chris acorda pela manhã, um pouco dolorido por ter se movimentado muito enquanto dormia, a primeira coisa que faz é olhar o céu pela janela e nesse momento vê um boneco de neve. Ele corre encantado para a janela, pulando de alegria, pois nunca tinha visto um de perto e aquela era sua primeira vez. Depois de se ajeitar, ele corre pelos corredores querendo perguntar quem havia feito o boneco. E a primeira pessoa que ele se esbarra é Milos. Depois de dizer o que tinha em sua janela e perguntar quem esteve em seu quarto para Maga, ela responde que Ilian foi o único que foi a seu quarto à noite. Chris não conseguia acreditar que o Duque do Norte teria feito o boneco de neve e leva Milos para o quarto para que ela visse o boneco e pensasse em outra pessoa. Mesmo vendo o boneco, ela continuava a afirmar que Ilian foi a única a entrar em seu quarto naquele horário. E até mesmo ela não estava conseguindo acreditar que sua amiga teria feito aquilo. Aproveitando que ela iria até o escritório de Ilian, pergunta se Chris não gostaria de ir junto. Assim, ela poderia perguntar diretamente ao Duque se realmente foi ele o criador do boneco, e ele decide ir com ela. Mas, chegando lá, se sente intimidado porque todos os outros habitantes da mansão estavam ali. Damian, Mel, Jenny e William. Percebendo que ele estava com vergonha, Milos cochicha que ele deveria ir até Ilha perguntar. Enchendo-se de coragem, Chris respira fundo e decide ir até a mesa de Ilha, andando como um robô de tão travado. Próximo ao Duque, ele não diz uma palavra e seu comportamento faz ele o ver como uma criança tentando puxar assunto com um adulto. Ela já tinha notado que nosso Lady, apesar de aparentar ter desenvoltura em lidar com outras pessoas, era tudo fachada, pois ficava sempre muito nervoso. Inclusive, ele até conseguia identificar alguns sinais que ele demonstrava quando estava muito tenso, como apertar as mãos no vestido. Finalmente criando coragem, Chris pergunta se ele tinha ido ao seu quarto. Ele responde que sim. Depois pergunta se foi ele quem fez o boneco de neve. E novamente ganha uma confirmação. Ele até comenta que não esperava que ele descobrisse tão cedo. Empolgado, Chris revela que só tinha visto bonecos de neve em livros e sempre foi um desejo dele de ver um. Inclusive, sabia que era possível fazer bonecos do tamanho de uma pessoa, enfeitá-los com cachecol e colocar uma cenoura como nariz. Ilha, vendo sua animação com algo tão bobo, diz que eles poderiam fazer um desses da próxima vez. No caso, no próximo inverno, já que a estação estava mudando. E sem perceber o que isso se referia, Chris confirma com excitação. As outras pessoas que estavam na sala olhavam a cena em choque, principalmente Jenny, porque os dois esqueceram completamente que eles estavam ali.
interagiam só entre eles. Jenny achava muito estranho a forma como William interagia com Cristal e tenta buscar confirmação de Milos, que estava do seu lado, para ter certeza de que não estava vendo coisas de maneira errada, comentando com ela o jeito que Ilha segurava a mão do Lady. Milos pensa que também já segurou as mãos de Ilha, não era algo exclusivo de Cristal, apesar disso só ter acontecido com ela quando ela ainda era criança. E responde para Jane que a ação de Ilha era devido ao fato de Cristal estar muito empolgada com o boneco de neve, algo que ela nunca tinha visto na vida, e não era nada demais. Mas aquela resposta não era satisfatória para nossa ex-mercenária, que busca outra opinião e parte para Damian. Esse estava tão incrédulo que só responde que necessitava de férias, pois trabalhava tanto que só poderia estar vendo coisas. Ainda não satisfeita, ela tenta a última pessoa que estava na sala, Mel, que lia o livro empolgadamente, mas estava tão alheio ao que acontecia ao seu redor que Jane só desiste e se dá por vencida. E Milos corta a conversa paralela dos pombinhos, pedindo autorização para a ilha para ir até a cidade, pois precisava consultar um médico devido a uma gripe que não queria que se agravasse, e também porque a mansão precisava de alguns insumos. Ilha comenta que seria uma ótima ideia, já que o clima havia melhorado e o sol estava voltando a iluminar a região. Preocupado com a maga, Chris pede para ir junto com ela e ganha facilmente a autorização de Ilha, que diz ser uma ótima ideia. E Milos não discorda. Isso deixa Chris muito animado, pois seria sua primeira vez passeando em uma cidade na vida. Milos sai da sala informando que falaria com o cocheiro para preparar a carruagem e que era para ele pegar o seu casaco. Percebendo a felicidade e ansiedade nos olhos de Chris, Ilha chega perto dele e diz que ele sempre se sentiu um pouco tenso quando tinha que deixar os gêmeos irem a sós para a cidade, mas se sentia aliviado dessa vez Chris estaria junto. Cristal fica emocionado e pergunta se Ilha confiava nele para isso, e esse responde que sim, pois quando ela estava perto dele se sentia dessa maneira, aliviada, e pede que ele desfrute o passeio com moderação, já que ele estava ainda em recuperação de sua gripe, mas que em outro momento seria eles dois a passearem juntos. Já na cidade, Milos vai até a loja da médica junto com Chris e é recebido por uma alegre mulher que a reconhece rapidamente e pergunta se Chris seria a dama para a qual Milos trabalhava. Ela confirma, mas mentalmente desmente, porque além de não trabalhar para Cristal, ele sequer era realmente uma dama. Enquanto as duas conversavam, Chris fica passeando pela loja, encantado com tudo que vê. Tinha animais empalhados na parede, algo que ele nunca viu, e fica fascinado. Milos o chama para médico revisar, o que ele acha estranho. Depois ele percebe que todo aquele tempo era ele o paciente e não Milos. Depois de fazer uma análise médica de sua saúde, quando foi conferir sua pulsação, a médica percebe algo estranho e fica ainda mais desconfiada quando nota que de perto Chris não parecia uma garota. Mas evitando o assunto, ela fala somente sobre seu resfriado. Porém, nota que não era um motivo de Milos ter ido ali. Colocando o saco de moedas no balcão, a maga pede um antídoto para o uso do remédio Strawberry. E é nesse momento que cai a ficha de Chris sobre o motivo de Milos aceitar de boa que ele fosse junto com ela, mostrando que não era a primeira vez que Milos tinha buscado a médica com o mesmo pedido. A mulher pergunta para quem dessa vez era, mas ela mesma responde a própria pergunta, dizendo que a dama em questão não era uma mulher. Milos manda que a mulher não pergunte o desnecessário e, mantendo a descrição, a médica entende logo o recado, disfarçando que não tinha nada de anormal na dama que ela acompanhava. A médica pergunta sobre o tempo de uso do medicamento e Milos explica que a pessoa usou por 6 anos e só parou recentemente. E puxando o cabelo de Chris para ver seu pescoço, sem se preocupar, a médica comenta que eles teriam que usar um medicamento diferente do que foi usado no passado. Milos pergunta para ela quanto tempo levaria o tratamento até a pessoa ficar 100% curada, e a médica informa que em torno de meio a 1 ano completo, mas dependia também da alimentação e atividades físicas. Percebendo a preocupação nos olhos de Chris,
Milos incentiva que ele fosse dar uma volta ali por perto para conhecer a cidade, enquanto ela terminaria o que era preciso ali. Mas antes dá vários conselhos dignos de mãe para que ele voltasse caso tossisse demais, não se afastasse muito e nem falasse com estranhos. A médica até zomba se ela não era a mãe dele ao invés da empregada, mas Milo sentia como se estivesse soltando um bebê em pleno mar, que não era mentira, né? Chris era muito inocente e infantil. Mesmo empolgado em andar um pouco pela cidade, ele acaba se afastando bem pouco dali da loja, porque percebe depois de alguns passos que tinha uma bengala caída no chão e logo em frente uma senhora que colhia as frutas que caíram de sua cesta. Ele vai até ela e pergunta se a bengala era dela, e ela confirma e agradece. Ela fala que ele não era dali e pergunta onde ela estava residindo, lembrando de uma conversa com Jane, onde ela dizia que sempre que respondia que morava na mansão, o povo enchia ela de perguntas. Chris, para evitar o mesmo, evita dizer o nome da família onde estava e só aponta para a direção onde ficava a mansão. A senhora pergunta alegremente se ele estava ficando na mansão Pentrini, e achando estranho a forma familiar que ela falava o nome da família, Chris pergunta se ela conhecia eles. A idosa diz que conhecia, pois trabalhava para eles. Só que Chris sabia que só moravam 5 pessoas ali antes dele chegar, foi o que Demi explicou. Então ela não poderia ser uma funcionária. Mas logo depois a senhora explica que havia renunciado no ano anterior, o que fazia mais sentido para ele. A mulher comenta que o grão-duque poderia parecer um pouco rude, mas era um bom garoto. O que Chris concorda em parte, porque não conseguia ver Ilha de maneira rude. E continuando seu desvaneio, a senhora pergunta para ele como estavam os filhos do duque, o jovem mestre e a pequena senhorita. Mas Chris fica: que jovem mestre? Que pequena senhorita? Já do lado de Milos, eles passeavam um pouco pela cidade e foram para a loja de doces, onde compraram doces para todos da mansão. Chris ainda pensava em sua conversa com a idosa, alguns minutos atrás. Ele pergunta para ela quem seriam as pessoas que ela perguntava, e essa começou a delirar novamente, contando de forma saudosa como o tal jovem mestre adorava brincar com a jovem senhorita, carregando ela em seus ombros, e mesmo que perdesse bastante cabelo por ela se segurar fortemente em seus fios, ela estava aliviada porque nunca aconteceu nenhum acidente com ela, porque ela era uma menina linda que todos amavam. E falando coisas confusas, ela relata que mesmo ela não tendo má intenção e ocasionando um acidente, quando arrancou as pétalas e espalhou pelo céu, até o grão-duque gostou de ver a cena. E sozinha em seu mundo imaginário, ela ficou pensando naquele momento. Chris tentou imaginar uma chuva de pétalas de rosas no céu e achou que gostaria muito de ver essa cena também. Logo depois, a senhora vai embora sem sequer se despedir, deixando ele confuso. Foi nesse momento que ele se reencontrou com Milos, assim que ela saiu da loja, já que ele não havia se afastado muito. Ela até pergunta por que ele não foi mais longe. Ele explica que havia encontrado uma senhora e ficou ali conversando com ela. Surgindo atrás de Milos, a médica descreve a senhora e pergunta se era ela com quem Chris havia conversado. E confirmando, a mulher explica que ela era uma senhorinha bem famosa por ali. E ela havia sofrido um acidente 10 ou 20 anos atrás que a ocasionou em sequelas mentais. Mas, tirando isso, sua saúde física estava ótima. Que junta os pontos e conclui que não era de Ilha que a senhora se referia, mas sim do pai dele, o falecido grão-duque. Mas ainda assim, ele não sabia quem era o tal jovem mestre e a jovem senhorita. A médica continua a falar, dizendo que por ali conseguir falar com essa senhora era conhecido como sinal de boa sorte, pois ela escolhia a dedo quem lhe interessava. Então ele deveria aproveitar a sorte e jogar uns dados.
Só que Milos odeia a sugestão da mulher em ensinar jogatina para sua pobre criança e tenta afastá-la dele. Chris opta por não ficar pensando muito no assunto, já que a médica esclareceu que a senhora não estava em boas condições mentais. Quando voltam para a mansão, ele distribui os doces comprados para os outros que ainda estavam no escritório de Ilha. Aproveitando que Jenny ainda estava ali, Chris pergunta o que significava jogar dados. E empolgada, ela tenta explicar como funciona o jogo de apostas, revelando até que tinha umas casas de apostas que frequentava no centro da cidade, deixando William e Damian com a pulga atrás da orelha, já que era algo ilegal. Mas, mudando de assunto, ela resolve ensinar a Chris a jogar, mostrando os dados usados. Ilha sugere que eles façam grupos para jogar, baseados em idade. Assim, ela acabaria sendo uma parceira de Chris. Enquanto jogavam, ela percebe que Chris segurava uma sacolinha em mãos e pergunta o que tinha dentro. Ele revela ser alguns caramelos comprados por Milos e pergunta se o Duque queria um. Ilha confirma e abre a boca para receber o doce, deixando Chris constrangido, pois não esperava que fosse dessa forma que seria entregue. Mas, mesmo sem graça, ele coloca o doce diretamente em sua boca e depois ambos ficam sem jeito de olhar um para o outro. Os outros integrantes da mansão que estavam ali, sendo ignorados, ficam sem palavras pela situação. Jane era quem mais estava em choque, mas vendo que todo mundo fingia ignorância sobre o que estava rolando, ela entra na onda e não diz nada sobre, dando sequência no jogo e pedindo que dessa vez Chris jogasse os dados. Ele mostra que era realmente sortudo para esse tipo de jogo, tirando a maior pontuação, o que faz Jenny o convidar para ir nas casas de apostas com ela, mas logo retira o convite depois de receber aquele olhar assassino de Ilha logo atrás do leite. Julia, amiga de Chris do anexo, recebeu mais uma das suas cartas mágicas escritas por ele. Nela, ele relatava como estava sendo a sua vida na mansão do Duque, contando sobre como Jenny cuidava dele como se fosse um menininho pequeno, algo que Julia entendia completamente, e também como ele estava comemorando por ter visto pela primeira vez um boneco de neve, e até zomba da amiga sobre ela estar morrendo de inveja porque ela nunca viu um. Ele finaliza a carta dizendo que estava bem e que sentia saudade de todos eles, e que queria apresentar eles ao grupo de lá, e que eles se veriam em breve. Julia fica aliviada em saber que ele estava sendo bem tratado, mas ao mesmo tempo ela fica com muita raiva porque parecia que Chris tinha esquecido completamente seu objetivo de passar só um pouco tempo ali. Percebendo sua expressão de raiva enquanto escrevia a carta, Haynes, o antigo cocheiro dos Rotary, pede para que ela não seja tão dura com Chris. Pensando em como eles se conheceram, ainda muito jovens, Julia entendia que Chris não conhecia nada sobre a vida, pois por muitos anos o seu mundo era aquele anexo, e tudo piorou depois da perda da mãe dele. Ela foi durante 10 anos sua maior companhia e sempre esteve ao seu lado. E foi aí que ela começou a perceber os sentimentos que ela estava desenvolvendo por ele. Porém, ela nunca contou para Chris, pois tinha medo de perder sua amizade. Hans novamente se aproxima e pede para dessa vez ele escrever uma carta para Chris. Só que Julia estava furiosa e não permite. Sua tia Marianne pede que ela conte para Chris na carta que as flores que ele gostava logo desbrochariam. Julia queixa-se com os dois mais velhos, que parecia que eles se importavam mais com Chris do que com ela. E Marianne, a antiga babá do nosso Lady, admite que sim, ela não podia negar isso, pois temia que ele se machucasse. Todos eles estavam ansiosos para vê-lo de novo. Julia então sugere que eles deveriam ir para o norte, mas sua tia diz que era perigoso, já que os Rotary estavam à sua procura. Como eles sumiram assim que Chris desapareceu, no mínimo estavam sendo considerados sequestradores. Para piorar, era a imagem de Julia que circulava nas mãos dos investigadores como se fosse a Cristal, o que deixava ela em uma situação ainda mais difícil. A tia pede desculpas à sobrinha por tê-la colocado naquela situação, mas Julia diz que fez aquilo por vontade própria e ela não deveria se culpar por isso. Já no Ducado do Norte, Chris estava em um passeio com Ilha para conhecer o tão falado lago.
mas esse encontro só contarei na nossa próxima viagem. Eu espero que tenham curtido o que rolou até aqui, porque estou muito animada com o progresso desse casal. E vocês? Ilha é muito artilheira, diz aí. E Chris, povo coitado, é uma alma indefesa diante de tanta sedução. Só imagino como seria perfeito se Ilha fosse um homem mesmo, né? Abafa. É o lado de hoje falando. Nosso portal fecha aqui, mas não esqueça de deixar nosso like de incentivo, pois eu estou precisando muito. Nos vemos na próxima. Bye, bye!